um garoto normal do ensino médio experimenta a saliva de uma garota misteriosa que acaba de ser transferida para a turma dele. A partir daí, sentimentos e pensamentos estranhos começam a surgir em sua mente. Essa é a parte final do anime Nazu no Kanojo X. Então, pega a pipoca, fica confortável e vem comigo. Urabi iria participar do revezamento para o atletismo da escola, pois ela ficou logo atrás da melhor corredora, Yajima. Mesmo assim, não iria aceitar entrar no time, pois assim não voltaria para casa junto de Akira. Ouka estava se perguntando o porquê de Urabi não ter aceitado, mas já sabia nesse ponto. Urabi não queria que os treinos atrapalhassem seus momentos junto de Akira, e Ouka disse que ele poderia ficar com essas pernas de ouro só para ele. Urabi até fica com vergonha depois disso e volta a correr. No dia seguinte, o uniforme seria o de inverno, e a irmã dele já havia preparado seu uniforme, mas por algum motivo decidiu vestir o seu também, que usava no passado. Akira estava feliz por Urabi estar se aproximando de novas amigas, mas ele sentia como se ela não fosse mais sua namorada. No dia seguinte, Akira faltou à aula e provavelmente perderia o festival por conta de uma gripe, mas Ouka disse que uma vez o Eno ficou doente, e quando foi visitá-lo, fez uma coisa específica que curou sua gripe no dia seguinte. Urabi passa na casa de Akira depois da aula e usa uma desculpa para entrar. Urabi estava sem uniforme, mas ela disse que passou em casa antes. De qualquer maneira, dessa vez era uma gripe de verdade, mas mesmo assim, Urabi decidiu usar sua saliva. Akira sentiu como se estivesse em um dia de verão e até se recuperou melhor com mais energia. Urabi retorna para casa e, na verdade, ela não estava com seu uniforme mesmo. O que curou Akira foi ela estar de roupa de banho por baixo. O festival começa no dia seguinte, e Ouka percebeu que Akira estava lá e melhor da gripe. Urabi explica que a história que Ouka contou ajudou ela a resolver isso. Ouka, no dia em que o Eno estava doente, perguntou o que ela poderia fazer para ele voltar a ter forças para viver, e ele disse que queria vê-la de roupa de banho, como em um dia de verão, mas ele obviamente achou que ela não faria isso. Porém, ela retornou com um biquíni para o quarto dele, mas ele não poderia tocá-la. Vai tomar no cu, mulher! Mesmo assim, aquilo resolveu o problema na hora. Urabi conta que não havia mostrado seu corpo para Akira, e a explicação foi roubada por Ouka por meio da saliva. Ela estava com vergonha de fazer isso, mas era normal. A corrida é anunciada, e era hora de Urabi dividir suas pernas de ouro com alguém além de Akira, só por hoje. A corrida começa bem para Yajima, a dupla de Urabi, que sai na frente por ser bem rápida, mas na torcida, alguns garotos estavam falando das pernas de Urabi, o que deixou Akira bem desconfortável, mas isso não era importante agora, e Ouka e Akira estavam torcendo muito para ela, quando finalmente pegou o bastão. Ela avança na frente de todas as outras, empatando com a primeira colocada, mas com um grito de Akira na torcida, ela se motiva muito mais e consegue chegar em primeiro. Obviamente, todos ficam bem felizes, e Yajima novamente a convida para o time de corrida, e Urabi olha diretamente para Akira quando recebe essa proposta. No dia seguinte, Akira percebe que seu armário estava sem a etiqueta de seu nome, mas foi se encontrar com Urabi como sempre. Lá, ele diz que não queria atrapalhar o potencial dela nas corridas e disse que ela deveria aceitar a proposta. Contudo, com sua saliva, Akira sorri muito e Urabi sabia que estava certa. A etiqueta de Akira estava em uma de suas coxas, e isso era só para provar que Akira queria suas pernas só para ele. Eles correm para o lugar de sempre e Akira pensa que é verdade, ele queria mesmo. Em um dia de outono, pela primeira vez, Akira teve um sonho no qual pegava nas partes macias de sua namorada. Akira ainda acorda com aquela sensação, mas isso não era nada bom em uma manhã de domingo, e ele só queria esquecer. Ele decide sair para dar uma volta, e até mesmo os bolinhos que sua irmã fez o afetaram. Até na livraria, as revistas o distraíam. Então ele sai dali também, sem saber para onde ir. Akira acabou parando no caminho que ele e Urabi levavam todos os dias, mas ele nunca soube onde ela morava, só sabia que ficava naquela direção, então decide seguir por ela. Ele nunca havia passado muito por ali e cogitou que Urabi poderia morar em um desses prédios, e coincidentemente, ela aparece em frente a um deles. Ela realmente morava naquele prédio e até o convida para entrar. É agora, pô! Nesse dia, ela estava sozinha em casa, e no quarto, ele percebeu que teria de se controlar bastante, pois a sensação do sonho quase retornou. Eles sentam para tomar um café, mas obviamente Akira estava pensando naquilo a todo momento, mesmo dizendo
que não estava pensando em nada para Urabi. O céu escurece bastante e uma tempestade iria chegar em breve, e Akira até diz que foi um belo dia para ele estar ali. Estava tudo muito escuro por conta das nuvens, então Urabi foi acender as luzes, mas um trovão a assustou e ela caiu nos braços de Akira, só queimando a perna um pouco com café. Akira estava bem próximo das partes macias de Urabi e quase as tocou, se não fosse pelo reflexo dela. Akira finalmente diz que teve um sonho no qual fez isso, apertou suas partes macias e ela tenta replicar a sensação com sua saliva, mas Akira disse que foi muito mais intenso dessa vez e ela até diz que ele poderia tocá-los de verdade. Urabi dá a oportunidade, dizendo que ele tinha 3 segundos para se decidir e antes do tempo acabar, ele se desculpa e o toca. Na sensação foi ótima, mas Akira acabou se empolgando demais e Urabi ficou contra o chão e até fez uma lágrima cair de seu rosto. Akira se sente horrível e sai da casa sem dizer nada e corre pela tempestade até chegar em casa. No dia seguinte, Ouka também sente a mesma sensação que Urabi e até fica com os óculos embaçados, pois foi realmente bem intenso. Urabi não diz o que foi, mas se refere a uma nova sensação e Ouka diz que se apaixonar muda os sentidos. Na aula, Akira ainda estava se sentindo mal pelo que fez e se desculpou com ela na hora de voltar para casa, só que ela não estava brava e mesmo assim, Akira pediu que ela o batesse e assim fez, com um tapa bem dado. Urabi pediu que ele tocasse sua orelha e quando o fez, uma lágrima escorreu pelo olho dela. Isso sempre acontecia quando ela tocava sua orelha e ela até sente o mesmo tapa que deu, mas Akira disse que não queria que a garota que ele ama se ferisse e Urabi fica bem envergonhada. E o ritual de hoje foi bem mais intenso e deixou Akira bem vermelho. Urabi apareceu com os cabelos bem desarrumados no dia de aula e até Akira percebeu, mas Ouka foi a primeira a falar e disse que as garotas deveriam ter mais cuidado com os seus cabelos. Ela até aproveita a oportunidade para fazer um novo penteado em Urabi, que mostrava bem o seu rosto. Todos notaram a diferença e acharam ela bem mais bonita por isso, mas Akira não estava nada feliz com os comentários dos garotos. Na hora de ir para casa, ele até diz que preferia o estilo antigo e Urabi deixa ele bagunçar seu cabelo de volta e ela até disse que gostou disso. No dia seguinte, Ouka tenta fazer um novo penteado em Urabi, mas ela diz que passa dessa vez. Ouka insiste até perceber que provavelmente foi Akira que disse preferir o cabelo como era antes e até o chamou de possessivo, mas na verdade Urabi havia se sentido muito bem naquele dia, pois ele bagunçou seu cabelo e ela fez exatamente isso com Ouka, que gostou também. E na hora de voltar para casa com seu namorado, Ueno, ela pediu para que ele fizesse e foi muito bom, pois parecia uma coisa pervertida. Um dos colegas de Akira estava vendendo fotos de Urabi no dia que ela fez um novo penteado e obviamente ele ficou bem irritado e até Ueno percebeu, mas tudo foi interrompido por um dos colegas que disse que Urabi estava parecendo com uma idol nessas fotos, a Imai Momoka, e nem mesmo Akira sabia que tinha uma idol parecida com ela. No fim da aula, ele sempre voltava para casa direto depois de se despedir de Urabi, mas dessa vez ele foi à livraria para comprar uma revista da Imai Momoka. Ueno até o encontrou lá, perguntando sobre, mas Akira conseguiu o despistar e sair correndo. Em casa, ele vê que realmente elas eram bem parecidas, apesar de algumas diferenças. Uma delas era o fato de Urabi nunca sorrir, mas aqui ele poderia ver seu sorriso. E da outra perspectiva, Ueno disse para Ouka que um dos garotos estava vendendo fotos de Urabi e que ele não comprou nenhuma, obviamente, pois já tinha ela. Ouka pergunta se Akira comprou alguma, mas ele disse que não, mas tinha certeza que fazia o tipo dele, pois ele o flagrou comprando uma revista da Imai Momoka. Na aula seguinte, Ouka aparece com uma das revistas da Imai Momoka para mostrar a Urabi, pois elas eram realmente bem parecidas, e também disse que Akira havia comprado uma das revistas. Na hora de ir, depois do ritual de sempre, Urabi tenta conversar com Akira sobre a revista de Idol. Urabi fica interessada e pede para que ele levasse a revista consigo, e depois de analisar, Urabi pergunta qual a foto favorita de Akira, e quando ele mostra o sorriso da Idol, Urabi usa sua tesoura para picotar toda a revista. Aparentemente, Akira não era o único possessivo da relação. Akira estava comprando a nova edição especial da revista de Imai e pensou que não poderia perturbar Urabi nesses tempos, mas algo surpreendeu. Uma garota o aborda, mas ele não a reconheceu por causa de seu cabelo. Era Hayakawa, a menina que ele gostava. Hayakawa pergunta sobre os colegas do passado e Akira diz que eles não mudaram nada, exceto por Ueno, que agora tinha uma namorada. Isso deixou Hayakawa curiosa sobre Akira, perguntando se ele tinha uma namorada, mas ele disse que não. Ela começa a contar
contar que sabia do fato dele gostar dela por anos na escola e fez algumas perguntas embaraçosas, mas isso fazia ela se sentir melhor, pois recentemente havia terminado com seu namorado. Mas se falar sobre isso a ajudava, Akira poderia fazer isso o dia todo, e até diz que uma vez roubou um dos fios de cabelo dela para guardar em uma cápsula de plástico. Pareceu meio assustador, mas Hayakawa disse que era normal. Akira disse que logo ela iria arrumar outro namorado, pois era muito bonita e legal, mas ela começa a chorar ao ouvir isso. Porém, não só isso, também havia escorrido saliva de sua boca, e Akira ficou tentado. Ele até pede para experimentar, porém se lembra do laço que tem com Urabi e não poderia fazer isso. Hayakawa percebe que ele tinha uma namorada e diz que tudo bem ele não poder fazer isso. Mas antes de partir, Hayakawa pergunta o nome da namorada de Akira e ao descobrir, se despede. Ao chegar em casa, ela se pergunta se isso seria diferente na época que eles estudavam juntos, e saber que ele tinha uma namorada deixou ela ainda mais interessada. Hayakawa vai até Urabi, que a reconheceu de cara, para convidá-la a um festival cultural em sua escola, e disse que Akira também estaria lá. Mas o motivo do convite é que Hayakawa queria que Urabi visse uma coisa bem interessante. Bem tarde da noite, Hayakawa chama Akira às pressas para falar algo, e diz que seu ex-namorado havia batido nela por se recusar a voltar com ele, e até mostra um ferimento. Com isso, ela pede para que Akira finja ser seu namorado no festival de sua escola, para mostrar ao seu namorado que foi superado, já que era uma escola só para garotas, ela não tinha mais ninguém a quem pedir isso. Akira fica bem relutante, pois tinha Urabi, mas aceita fingir somente por um dia. Depois de ir, Hayakawa limpa o ferimento, que na verdade era falso. No dia seguinte, Urabi pergunta para Akira se ele vai fazer algo no domingo, e ele mente dizendo que iria fazer compras junto de Ueno, mas não fala nada ao saber. E isso ficou ainda mais estranho quando Ouka disse que iria ao mesmo festival junto de Ueno. No dia do festival, as alunas da escola estavam fantasiadas, e Hayakawa aparece para receber Akira com sua roupa que usava no colegial, e até uma peruca para fingir ser seu cabelo de antigamente, fazendo com que Akira se lembrasse da época que gostava dela. Hayakawa estava se aproveitando da situação para ficar bem próxima de Akira, com a mesma desculpa do seu ex-namorado. Ueno e Ouka também estavam curtindo o festival, e Ouka até se vestiu de empregada em um café no festival. Ueno achou bem interessante, mas quando outros garotos chegaram para tirar fotos, ele se zangou e saiu para olhar o resto do festival. Obviamente, Ouka ficou mal com isso, pois queria ver o resto do festival com ele, mas na janela, ela flagra Akira junto de outra garota. Hayakawa leva Akira para uma sala vazia, onde replicava os momentos que eles passaram no passado. Ela recordou Akira de um dia no qual eles ficaram até tarde para terminar um trabalho, e ele teve a oportunidade de pôr os braços em volta dela, mas não fez por falta de coragem. Mas Hayakawa disse que agora ele poderia fazer isso, pois essa garota na frente dele era a mesma que ele conheceu na escola. Ouka estava lá vendo tudo e se perguntou o que aconteceria. Mesmo assim, Akira disse que não faria isso, pois tinha sua namorada, e Hayakawa pediu para que ele provasse a saliva dela antes de se decidir entre a sua atual namorada e ela. Ouka fica bem surpresa ao ver que Akira quase estava fazendo isso e ia intervir, mas Urabi aparece disfarçada e a impede. Akira, mesmo assim, não faz isso, e Urabi se revela na sala, dizendo que iria testar Akira. Obviamente, ele fica surpreso, e ainda mais quando Urabi coloca uma venda em seus olhos. Basicamente, ele iria provar a saliva das duas e iria dizer qual era mais doce. Elas decidem na sorte, sem Akira saber quem seria a primeira. Urabi vai primeiro, e no mesmo momento, o nariz dele começa a sangrar, e ele diz que com certeza era Urabi, e ele sabia o porquê. Debaixo da fantasia, Urabi estava sem suas roupas, e ela revela isso ao picotar toda a fantasia de robô. Urabi confronta Hayakawa, dizendo que esse era o laço entre eles, e que, para provar seu valor, o nariz dele tinha de sangrar com ela também. Hayakawa aceita, e Akira começa a ter um surto, pois atrás da sua venda, sua atual namorada e a garota que ele gostava no passado estavam sem roupas. Na hora de provar a saliva de Hayakawa, ela começa a chorar, mesmo antes de acontecer. Urabi diz que isso são lágrimas de rejeição, pois não há laço entre eles, e Hayakawa admite que nunca teve um amor. Ela diz que todas as pessoas com quem teve algo estavam apaixonadas pelas pessoas de seu passado ainda, inclusive seu ex-namorado. Mas Urabi prova sua saliva e diz que é muito doce também, e que com isso, ela com certeza teria um laço desses com alguém no futuro. Mas algo acontece com Akira, que fica com medo de Urabi descobrir que ele queria provar também, e faz com que sua venda caia, e ele vê as duas sem suas roupas. Ouka aparece para avisar sobre a venda, e ele recebe um tapa das duas, e acaba desmaiando no chão. Mas com
com um sorriso bem grande. No fim, elas perceberam que estavam discutindo sem suas roupas em uma sala, e Hayakawa disse que isso e esses últimos dias realmente a ajudaram a superar suas desilusões amorosas. No fim do festival, Hayakawa estava mais feliz consigo mesma. Quanto a Urabi e Akira, enquanto voltavam para casa, Akira se desculpou, mas Urabi disse que também gostava de um garoto e que se ele pedisse para encontrá-la, também faria isso em segredo. Obviamente, ela estava mentindo e disse que se ele se sentiu mal com isso, deveria se lembrar de nunca mais fazer algo do tipo. E ele se desculpou ainda mais. Urabi disse que nunca teve um relacionamento com ninguém e que se eles se beijassem, ele seria seu primeiro beijo. Ela prova sua saliva e sorri como reflexo, porque ele estava muito feliz em ouvir isso. Ouka queria muito que Urabi usasse seu ataque especial com a tesoura novamente e até levou papelão e uma tesoura, mas Urabi se recusou. Então, Ouka entrou no assunto dela estar sem roupas na frente de Akira e que ele poderia ter muitos pensamentos com isso. Urabi não havia pensado nisso ainda, mas como ela estava muito bonita sem roupas, Ouka até tirou uma foto e a mostrou para Urabi. Ela tenta tomá-la desesperadamente de Ouka, mas ela se recusou a entregar e Urabi finalmente usou seu ataque especial para acabar com a foto. Ouka achou aquilo muito fantástico e até levantou a saia de Urabi para ver onde ficava a tesoura. E pela primeira vez, ela deu um grito bem alto. Akira realmente estava com esses pensamentos impuros em sua cabeça, mas quando Urabi prova sua saliva e sente seu corpo quente, ele não fala o porquê e sai correndo. E ao chegar em casa, Urabi ainda estava com aquela sensação e se lembra do que Ouka falou. Akira era um pervertido. No dia de aula que se seguiu, Akira continuava vendo a mesma coisa e na hora de ir para casa, ele tentou agarrar Urabi novamente, mas ela conseguiu se soltar e picotar o lenço de Akira com sua tesoura. Mas dessa vez, ele ficou sangrando e mesmo sendo um pequeno corte, Urabi ficou preocupada e desesperada e pediu para que ele fosse até a casa dela para tratar o ferimento. Em casa, enquanto Akira esperava no quarto, Urabi percebeu que seus cortes com a tesoura realmente estavam falhos. Akira também percebeu algo estranho. O travesseiro de Urabi estava com um cheiro muito doce. Quando ela retornou para tratar o ferimento, ela disse que estava com uma sensação estranha e estava errando os ataques com a tesoura, provavelmente por conta de um sonho que teve. E Akira pergunta se tem relação com aquele cheiro em seu travesseiro. Provando sua saliva de novo, ele só conseguia ver ela sem roupas e ainda ficou tonto, mas não queria que ela se aproximasse dele e a empurra na cama, mas sente aquela vontade de agarrá-la e no mesmo momento se controla, mas acaba batendo a cabeça no metal da cama. Ele disse que fez isso porque não queria agarrar ela sem que ela quisesse. Então, Urabi dá um abraço nele e uma sensação boa toma conta dos dois. E depois de cuidar do ferimento, antes de Akira ir embora, ele pergunta sobre o sonho, mas Urabi só fala que foi com ele e nada mais. No fim, Urabi recupera sua precisão com a tesoura, mas acha que ela também é uma pervertida. Naquela noite, Akira também teve um sonho muito estranho e na escola ele encontra o Eno também com um ferimento na testa e ele disse que sua namorada estava tentando fazer algo muito estranho com a tesoura e acabou o machucando, mas Akira sabia que ela estava tentando usar o ataque especial de Urabi. Mas a conversa é interrompida por um chamado para que Akira comparecesse à sala dos professores, mas sua colega que o chamou, Suano, acabou arrancando a gaze que Urabi coloca em seu ferimento, mas depois ele a pediu de volta. Na hora de ir para casa, Urabi percebe que ele estava com a gaze novamente e pergunta o porquê. Akira disse que isso representava que ela se importava com ele e queria manter aquilo para sempre. No fim, antes de se separarem, na hora do ritual de sempre, os dois se abraçam por um tempo, mas dessa vez Urabi quis. Ela sai correndo, mas Akira pensa que é isso que a deixa especial. Ela era uma namorada bem misteriosa e Akira gostava disso. E se você quiser mais recaps de qualidade como esse, se inscreve, deixa o like e clica em um desses vídeos que estão aparecendo aqui para continuar assistindo. Eu vou ficando por essas e até mais.